Você aí já provou pensar o que torna alguém um líder de verdade? Não é sobre dar ordem, não é sobre ter mais experiência ou muito menos ter o cargo mais alto da empresa. Portanto, nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a verdadeira chave para se tornar um bom líder, com tudo que eu aprendi, seja com grandes empresários, livros transformadores ou principalmente com a liderança na prática. Então, se você quer aprender a liderar ou já lidera, mas tem uma certa dificuldade, queria aprender coisas novas, ou nunca liderou, mas tiver uma oportunidade não vai perder, esse vídeo é pra você. Bom pessoal, muito prazer, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, não deixa de se inscrever. Se você está gostando também desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like para dar aquela fortalecida. Deixa aí seu comentário também, dando sugestões de vídeo, dizendo se está gostando. E já marca o sininho também para não perder nenhum vídeo, né? Bom, mas a gente tá aqui no PC, então bora lá que eu vou te passar 5 dicas aí então de como se tornar um bom líder. Bom, pessoal, começando então aqui com a primeira dica, crie conexão. Bom, como assim? Para mim é muito importante essa parte de criar conexão com seus liderados. Aqui a gente tem dois cenários. A gente tem um tipo de líder que não gosta desse tipo de coisa, que é, por exemplo, aquele cara que, pô, da porta para fora da empresa, ele não quer mais nem saber da sua equipe, como que anda, o que estão fazendo, ele não gosta. E tem o meu tipo, que é o tipo que eu gosto de criar conexão. Eu costumo dizer para meus liderados que, na verdade, eles não são meus liderados, eles são meus filhos. Exatamente, tipo assim, isso tanto para a empresa já sabe que eu normalmente costumo tratar eles assim, como eles mesmos. E isso é muito bom, porque isso tem um retorno muito grande. Porque, poxa, qual que é o sentimento de um pai para filho? É um sentimento de proteção, é um sentimento de garra, onde se acontecer alguma coisa com seu filho, pô, você vai proteger eles. Então eles sentem isso, eles sabem que, pô, se eles entrarem numa furada, eu vou defender eles, se for necessário, ou se eles cometerem algum erro, eu não vou pegar tão pesado, porque eu entendo que eles também são pessoas, seres humanos. E é claro que isso é meio que de forma recíproca, né? Então, tipo assim, poxa, se eles têm confiança em mim, então eles sabem que, pô, eles também têm que se dedicar no trabalho, então eles têm que ter, de certa forma, produtividade, até porque eu também serei cobrado, então eles têm que demonstrar um determinado esforço. É aquela famosa vontade de meio que não decepcionar, né? Poxa, eu não posso decepcionar meu chefe, ele é tão bonzinho comigo, ele é gente boa, ele me ajuda, ele me apoia, ele me ensina, ele tá ali comigo, então eu não posso decepcionar ele também. Então pra mim essa parte de realmente você criar conexão é essa parte de você ter uma confiança mútua. Então pra mim quando o seu time confia em você e você pode também confiar no seu time, isso é muito bom. Então crie conexão. Bom, vamos lá então pessoal para agora a dica número 2. Deu exemplo, pô, isso aqui não tem muito o que falar, né? Cara, não adianta você cobrar produtividade da sua equipe, responsabilidade, comprometimento, se você não faz isso, cara, não tem como. Você tem que ser o cara que se, pô, minha equipe tá chegando toda vez atrasada, então você tem que ser o cara que tem que chegar cedo. Pô, minha equipe ela tá muito improdutiva, não, meu, tá meio difícil, eu passo tarefa, não cumpre. Então, cara, você tem que ser o cara mais produtivo, ela tem que sentir a sua energia, ela tem que saber o que você chega ali, você chega para amassar as tarefas, você chega para concluir tudo que te dá. Então você tem que transmitir isso. Pô, eu sinto que minha equipe chega sempre cansada, com sono, meio para baixo, uma alimentação não é muito saudável, não faz exercício físico. Cara, você também tem que ser o exemplo, você tem que mostrar a importância que é. Então você também tem que ir pra academia, você tem que tomar água, você tem que comer bem, você tem que mostrar a importância disso para eles, o quanto que isso de certa forma influencia na boa noite de sono, influencia, né, na produtividade. Então você tem que dar o exemplo. Usando o mesmo exemplo que eu dei de criar conexão, né, de pai para filho, pô, quando uma criancinha lá tá aprendendo a falar lá no início, o que acontece quando ela, tipo assim, você tá ali no meio da família, né? Aí a criancinha, ela começa a escutar as outras pessoas a falar, falando palavrão, falando coisas que não deve. Ela começa a repetir. Aí a mãe lá, né, fica louca com o pai. Ô, para de falar isso, olha o que você tá fazendo a criança aprender. Enfim, por quê? Porque a criança, ela vê como um exemplo o seu pai, entendeu? Então vocês entendem a relação? É a mesma coisa. Então se eu quero ser um exemplo de uma figura paterna, por exemplo, pra minha equipe, eu tenho que ser um puto de um exemplo, porque a gente enxerga assim, nesse nível de hierarquia, vamos dizer assim, eles vão ver como eu, o personagem ali principal, que tipo assim, pô, se eu chego atrasado, se eu não tô nem aí, se eu não entrego o task, né, não entrego tarefa, por que eles vão entregar? Então essa é a dica número 2 que eu dou pra vocês, dê um exemplo. Dica número 3, delegue detalhes. Bom, o líder é claro que ele não pode jogar tudo que ele tem para fazer para sua equipe, mas de certa forma ele tem que saber o momento certo, de um momento inteligente de começar a delegar tudo aquilo que ele sabe que a sua equipe tem capacidade de fazer. Primeiro para fortalecer a própria equipe. Então quando você começa a delegar tarefas mais difíceis que você faz para elas, elas começam a entender, se sentir, né, mais responsável por aquilo, porque, poxa, você está passando uma tarefa que era sua, não só como elas começam a aprender também, porque elas vão ter que lidar com aquela tarefa que você acabou de delegar. Consequentemente, sobra mais tempo para você focar em coisas que realmente importam, às vezes não só mais coisas operacionais, mas coisas mais táticas, justamente para melhorar a performance da sua própria equipe. Então essa parada de delegar, ela também é muito importante. Bom, vamos lá então agora para a quarta dica.
Crie caminhos. Bom, pessoal, por que isso é importante? Um líder de verdade, ele tem que criar caminho, ele tem que saber resolver problemas e saber lidar com determinada situação. Ele não pode ser só mais um reclamão aí, vitimista, onde, sei lá, alguém da equipe não conseguir fazer uma task, né, uma tarefa, ele simplesmente abre mão ou reclama junto com a equipe, não deu certo por isso, aquilo, porque é culpa de não sei quem, não dá certo. Não pode ser assim. O líder de verdade, ele tem que criar caminho, ele tem que analisar a situação, pensar e mostrar para a equipe justamente isso, mostrar que, tudo sim tem uma solução, tudo tem que ter um segundo caminho, tem que ter um plano B, vamos dizer assim. Não é, não deu certo, desiste, acabou. Não, pelo contrário, o líder ele tem que ser otimista, ele tem que saber resolver problema. Aí, pessoal, uma coisa que descreve muito isso, essa parada de criar caminho, né, de resolver problema, o que um líder tem que ser, como que ele tem que ser otimista, é o exemplo do lenhador, não sei se vocês já ouviram falar, que é o exemplo que diz que tinha um lenhador que ele já não estava derrubando tantas árvores mais. Aí chega, o que um líder ruim faria, né? Um líder que não resolve o problema. Já chamaria pra chincha já numa sala de reunião, já falaria um monte, já apontaria o dedo, falando como assim, como que você diminui a produtividade assim, nessa época do ano, tô precisando de você, enfim. Mas agora o que um líder bom faria? Um líder bom, ele também chamaria de fato para conversar, mas ele iria tentar resolver o problema, ele ia tentar entender com o lenhador o que de fato aconteceu. Ia perguntar se era algum problema familiar, se era algum problema físico, porque, querendo não derrubar uma árvore, né? Você precisa estar numa boa condição física, então entender se é um problema físico. E acontece que o bom líder, justamente por ele tentar resolver o problema, ele percebeu com o lenhador que o machado do lenhador já não estava tão bom. Primeiro que estava com o cabo meio torto, já não estava tão afiado mais. Então o que o líder faz? Ele simplesmente entrega um machado novo, né? Ele percebe que era uma limitação nem física ou emocional, por exemplo. Era uma limitação mesmo de material, que a própria empresa, inclusive, fornece. Então ele comprou, foi isso que ele fez. Ele foi lá e já resolveu o problema. Ele comprou um novo machado pro lenhador. E o lenhador, é claro, nos próximos dias já volta a produtividade de novo, já começa a se dar bem, fica todo feliz, inclusive agradece, já tem essa conexão, né, que eu falei pra vocês, com o líder. Então é isso que tem que fazer um líder. O líder, ele tem que criar caminhos, pessoal, ele tem que resolver problemas, não pode ter essa crença limitante, não, esse mimimi. E, enfim, ele tem que ser otimista, ele tem que conseguir ir pra cima. Bom, pessoal, vamos então agora para a última dica. Eu espero mesmo que você esteja gostando. Não esquece aí então de se inscrever no canal, deixar seu like e bora lá. Bom, como última dica, desenvolva pessoas. Pessoal, não esqueça que no final de tudo a gente está lidando com gente, a gente está lidando com ser humano. Não são números, não são robô, não tem como uma pessoa estar 100% produtiva sempre, não tem como você extrair sempre o máximo dela. Não existe. Isso até porque nem líder, nem chefe, nem empresário, enfim, qualquer pessoa no mundo está 100% o tempo todo. Não tem como. Com isso, já que são pessoas, você tem que saber que não é só o fato de liderar, é o fato também de você aprender junto com ela e também aprender a ensinar ela. Vocês têm que entender que o líder não é lembrado só por aquilo que ele faz, ele é lembrado também pelas pessoas que ele ajuda, e isso é de extremamente importância. O ato de liderar não deve ser num ato de controle, deve ser num ato de crescimento. É o ato de você motivar os seus liderados, é o ato de você colocar eles pra cima quando eles se sentem mal, de você ter aquela energia positiva, de você acreditar neles, porque às vezes nem eles mesmos acreditam. É o fato de você também saber dar caminhos e oportunidades para eles também abraçar, entendeu? Então vocês têm que desenvolver pessoas, e isso é uma sensação também muito boa e gratificante. Quando você sabe que de fato você está ajudando alguém, que você tinha lá um liderado que ele tinha uma certa dificuldade com falar, ele aprendeu a falar melhor porque você deu um caminho, tinha dificuldade em determinado assunto, determinadas tasks, tarefas, você conseguiu também destravar, ensinar ele e abrir um caminho. Acontece que vai chegar até um ponto que você vai desenvolver tão bem seus liderados que eles vão começar a ficar até melhor que você, o que também é completamente normal. Você não pode ter medo de fazer pergunta para os seus liderados, de se sentir acanhado, de achar que se ele souber mais do que vocês, isso é um problema. Não, pelo contrário, você tem que se sentir feliz, porque é isso de fato que você quer, isso é de fato que você precisa. Não pode ter medo também de, eu não posso ficar ensinando muito para meus liderados, porque senão eles vão abandonar, vão deixar o barco, vão ir para outra empresa. Gente, isso é a vida, isso aí é normal, isso daí é igual, lembra do exemplo de pai e filho? É a mesma coisa, uma hora você cresce e você deixa, né? Você abandona o ninho, você sai da casa dos seus pais, então é a mesma coisa, vocês não podem ter esse acanho. Bom, pessoal, mas esse foi o vídeo, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado, eu consegui agregar de alguma forma, que vocês tenham entendido a importância dessas 5 coisas para se tornar um bom líder. É claro que eu sei que tem muito mais coisas além disso, é que pra mim essas 5 são uma das mais importantes, é a que eu uso de pilar para tentar ser um bom líder no dia a dia, e não só também para o que eu observo, né, o que eu vejo dos outros líderes é o que eu acho que mais predomina. Eu espero muito então que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixa de se inscrever aqui embaixo, não deixa de dar o gostei, de clicar no sininho para você receber mais notificações de vídeo meu. Deixa um comentário também para me ajudar aí, dar ideias de vídeo, dizer também o que vocês estão achando, isso também é muito importante. É porque o feedback de vocês, querendo ou não, é a maior maneira de me motivar a querer continuar fazendo os vídeos aqui para vocês, para trazer mais conhecimento. É isso, um abraço, fiquem com Deus e até mais.